E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos. Calma aí, gente, deixa eu guardar isso aqui. Calma aí. Ai, a lapela aqui, gente, ficou fora. Tem duas, né? Enfim, hoje nós vamos fazer uma resenha, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Alice no País das Maravilhas. Gente, vocês vão conferir aqui no meu canal um vídeo chamado Mais Livros para o Booklist. Que aí foi livros que eu encontrei na casa da minha tia. Aí eu achei que o nome ficou meio nada a ver. Aí eu mudei o nome, mas mesmo assim chegou a 30 visualizações, que é um dos recordes aqui ainda. 30. Aí vocês pensando, meu, isso não é nada, praticamente eu sei. Mas na onde eu estou é o recorde. E aí eu peguei Alice no País das Maravilhas e vamos conversar sobre Alice, né, no País das Maravilhas. Então, a Alice eu já conhecia ela desde criança, porque eu assistia o desenho animado dela, só que não era o da Disney, era de outras empresas que faziam, né? Porque conto de fadas é mais de uma pessoa, né? Mais de uma produtora que faz geralmente. Ainda mais quando tem aquelas produtoras. Ai, meu Deus. Aquelas produtoras que fazem revistinha infantil. Aí elas fazem a animação da revistinha infantil, que se eu não me engano é um motion, alguma coisa assim. Então eu já conhecia um pouquinho da história da Alice, mas eu só sabia que ela caía dentro de um buraco. Apenas. E que tinha um coelho envolvido e que tinha uma rainha. E só. Aí eu assisti o filme quando criança ainda. E eu gostei muito do filme, né? Gosto até hoje. Assisti o 1 e o 2, que foi Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. E se eu não me engano, parece que tem até livro de Alice através do Espelho. Comenta aí nos comentários se tem, para confirmar. E aí, eu finalmente, antes de ler o livro de Alice, eu escutei. Gente, tá com tanta poeira aqui. Tá entrando no meu nariz essa poeira. Antes de eu ler Alice, eu escutei o audiobook inteiro de Alice no País das Maravilhas. Mas mesmo assim, eu escolhi ler o livro para experienciar de novo e eu já queria um tempo, né? Eu tinha um desejo de ter. Mas na verdade eu vou devolver tudo para casa da minha tia, não vai ficar comigo. A não ser que eles digam, fique com você, porque não tem dono, não tem ninguém para ler. Então, ok. Mas enfim, eu li. Eu achei que era. Quando me disseram que a minha prima disse que na casa dela tinha, eu achei que ela era aquela versão toda azul, vermelho, que eu acho que é uma edição de luxo, mas é a edição da Faro Editorial. Não desmerecendo você, Faro, mas é da Faro Editorial. Eu não acho essa capa bonitinha. Desculpa, eu não acho tão bonitinha. Mas é linda essa parte aqui, ó, da menina caindo. A menina caindo é linda. Enfim, mas eu fui ler, né? E por dentro eu acho muito bonito, porque tem as ilustrações do John Tenniel, que foi o ilustrador, o primeiro ilustrador de Alice no País das Maravilhas, da muito possivelmente a primeira publicação do Lewis Carroll, que é o autor de Alice. E aí eu li aqui nessa capa, porque eu já fui imaginando que Alice era uma história contraditória, né? Porque é uma menina que cai em um mundo de nada faz sentido. Então vamos lá. Aí tem uma história aí do autor que eu já vou chegar aí. Aí diz assim: esta é a história sobre uma garotinha caindo de um buraco de coelho, ou seja, uma toca, que se tornou a heroína mais popular da literatura inglesa, né? Inglaterra, eu não sei se era na era vitoriana aqui. Enquanto Alice explora um mundo subterrâneo, bizarro, subterrâneo. Aí eu fico me perguntando, subterrâneo. Se. Eu fiquei me perguntando. Se Alice no País das Maravilhas é literal, o que é escrito nele, ou se representa alguma coisa, entendeu? E eu não sei, né? Então, a primeira pergunta é essa, porque quando você lê Alice, você
pensa, isso deve representar alguma coisa, não é possível que seja literal, né, a história. Tudo foi sonho da Alice, tudo que ela passou foi sonho, afinal de contas, mas você pensa que pode ser uma representação de alguma coisa. Mas calma aí, vamos lá, que isso aqui me deixou muito intrigado, mas vamos lá. Com personagens estranhos e fantasiosos, o apressado coelho branco, o chapeleiro maluco, o sorridente gato Chesser. Os gêmeos, inclusive fala aqui, ó, dos gêmeos, e eu não vi nenhum gêmeo nesse livro. Eu não sei se foi erro de edição ou se realmente não tem, entendeu? Ou se não leram pra botar isso aqui, mas não tem nenhum gêmeo, a não ser que tem uma história que conta que é de um cara velho e um cara novo. Aí parece que são gêmeos, assim, na aparência, mas não se trata de nenhum gêmeo. A terrível rainha de copas, que inclusive quando a gente para, porque assim, se você assiste o filme antes do livro, você vai olha pro livro meio que com a cabeça do filme. E aí, quando você nesse livro vendo as ilustrações, você vai perceber que a rainha de copas, que no filme é a rainha vermelha, né, no filme da Disney, inclusive, eu digo no filme live action, né? Eu esqueci de dizer que tem o live action e tem o de animação. Aí o de animação tá tudo ok. Só que no live action, eles vão usar a aparência da Rainha Vermelha, não vai ser igual a do livro, mas de outra personagem do livro que é. Quem, meu Deus? Eu não vou lembrar. Vou procurar aqui pra vocês a ilustração. Essa aqui, gente, deixa eu ver. A Duquesa. Tem uma personagem chamada Duquesa nesse livro que vai ter a mesma aparência da Rainha Vermelha no filme live action. Então eles não usaram a aparência inspirada na rainha literal do livro, mas na Duquesa, se vocês perceberem, a cabeça grande, olha só. Essa aqui é a Duquesa que tá carregando o bebê. Não sei nem se dá pra ver direito. E o cabelo, tudo. E esse negócio aqui em formato de coração. Sabe, eu fiquei assim, gente, quando eu olhei pra ela, eu falei, gente, olha aqui a Rainha Vermelha, mas não, é a Duquesa. Mas enfim. E a Rainha Vermelha nesse livro, eu acho que não tem tanto protagonismo quanto no filme, né? Mas enfim, não vamos comparar, né? Isso aqui veio primeiro. Então vamos lá. E outras criaturas extraordinárias. Perca-se nessa aventura através dos olhos de Alice nesse maravilhoso mundo nonsense. Pronto, gente. Eu fiquei maravilhado quando eu descobri. O que é nonsense? Gente, esse vídeo vai ficar grande. Já tem 8 minutos eu falando aqui. Não, velho, não é possível. Mas vamos lá. O que é nonsense? Nonsense é. Gente, esse livro não faz sentido ler isso aqui. Nonsense. Eita. Tá. Nonsense é um livro. É tipo um estilo de um gênero ou subgênero de livro, vamos supor. Aqui é um gênero o quê? Fantástico, né? Conto fantástico, fantasia, contos de fadas. Nonsense. Que significa do inglês, se não me engano, né? A história veio da Inglaterra. Significa sem sentido. Significa não sentido. Tipo, não tem sentido nenhum. Que é literalmente o que acontece. Ele se cai no País das Maravilhas, que é um país, né? Que é um mundo dentro de outro mundo, né? Que é tipo dentro do planeta Terra, que não tem nenhum sentido pra ela. Só que pra pessoa que mora, que nasceu no País das Maravilhas, tem, porque as leis da física é diferente. Você bebe um negócio, você cresce. Você come um negócio, você diminui. Entendeu? E aí, né? Só que pra Alice, né? E pra gente não tem sentido. Então é nonsense. Eu fiquei, gente, existe isso? Porque pra mim, eu acho que não é necessário fazer uma história nonsense. A não ser que você queira fazer algum sentido, né? Mas vamos lá. Ai, gente, eu tenho tanta coisa pra falar desse livro. E o vídeo vai ficar muito grande. Eu não sei se eu faço parte 1, se eu faço parte 2. Vamos lá. Talvez Alice não... peraí. Repleto de significados, isso aqui. De acordo com isso aqui.
criados por meio de sátiras, alegorias, metáforas que escondem profundas revelações. Gente, se teve metáfora, se teve alegoria, se teve. Eu não entendi nenhuma. Eu li pela fantasia mesmo. Mas se você entendeu, coloca aí nos comentários agora, tipo, desse livro. Não, se você quiser falar do filme também, porque do filme, nos filmes, inclusive, fica mais fácil. Por exemplo, quando você vai assistir o filme da Disney, da animação, coloca um sentido, né, que no livro não tem. Por exemplo, a Alice, antes de cair no Mundo das Maravilhas, ela fala: se eu tivesse um mundo só meu, ele seria assim, assim, assim. Então ela cai em um mundo muito maluco, que no sentido seria o mundo dela, ou meio que para ser uma lição de moral de tipo, aceite o mundo como ele é. Eu não lembro, eu já faz tempo que eu assisti, então não posso confirmar. Mas é um negócio assim. E no livro não tem motivo de ela cair, entendeu? Só começa com ela numa árvore, gente, vou contar spoiler aqui, tá? Começa ela encostada numa árvore junto com a irmã que tá lendo um livro onde não tem gravuras, e ela acha isso um saco. Eu, se eu fosse da idade dela, também ia achar. E não tem diálogo, ou seja, é um livro, vamos supor, o quê? De autoajuda? E aí ela, super no tédio, ela pensa, vou fazer uma guirlanda de margaridas. Pra quem não sabe, é que nem aquelas guirlandas de Natal, tipo, vamos supor, um colar de margaridas, e ela vê um coelho. Só que aí, o coelho tá de colete, tá com um relógio e tá falando, tipo, meu Deus, tô super atrasado. E ela vai atrás desse coelho e aí tudo acontece. Porque ela pensa, nunca vi um coelho de colete, nunca vi um coelho, eu vou lá atrás pra ver o que é que é. Acho que eu também iria, né? Mas tá. E uma coisa interessante também, gente, é que não dá pra compreender, eu acredito. Se você acha que dá, tudo bem, mas eu acredito que não dá pra compreender 100% Alice, porque isso aqui foi escrito em o que, décadas passadas, em uma cultura totalmente diferente da nossa de agora. Então eu vou ler isso aqui, que foi escrito o quê? Que ano foi escrito isso aqui? 1800? Na Inglaterra, né? Por volta de 1800, né? Da do século 1800, que foi quando o autor viveu, e você não vai entender, porque pode ser muito da cultura deles lá, entendeu? Inclusive o comportamento da Alice, eu fico, meu Deus, a Alice, ela não parece ser uma criança normal. Eu fiquei me perguntando se a Alice tinha transtorno. E todo personagem que eu acho estranho, eu fico pensando que ele tem transtorno. Eu não sei se é porque minha mãe é psicóloga. Tem outro livro aqui, gente, eu não vou pegar. Mas tem um livro chamado, inclusive tem resenha dele aqui no canal, que é A Volta em um Mundo em 80 Dias. O protagonista é muito estranho, mas voltando. Aí tá dizendo que aqui, tá dizendo que segundo esse negócio, né, de trás, diz que tem significado, que tem, né, enfim. Mas eu não entendi nenhum. Pra mim não tem. Pra mim é realmente tudo loucura, porque o mundo era louco. Mas vamos lá, talvez Alice não seja mais que um sonho, um conto de fadas sobre os desafios e tribulações do crescer. Talvez seja a visão de que o mundo adulto parece estar de cabeça para baixo, quando visto pelos olhos de uma criança. Com as ilustrações originais que deram vida aos personagens, explore o universo único criado por Lewis Carroll. Tá, então, de acordo com isso aqui, inclusive eu li antes da história. Meio que é tipo, é um conflito entre o mundo da criança e o mundo dos adultos, segundo isso aqui. Porque talvez eles possam ter estudado, talvez tenha outra fonte que eu não sei, né? Mas para mim eu não entendi isso, eu só entendi que realmente tá. Aí quando você vai ler essa orelha aqui, ó, que é a última orelha do livro, que tem o enunciado do autor e do ilustrador, você vai ler o seguinte: Lewis Carroll nasceu em 1832 e faleceu em 1898. Foi um poeta, romancista e matemático inglês. Alice no País das Maravilhas é sua obra mais famosa e, de tão singular, gera inúmeras teorias sobre a sua vida, ilustração e a inspiração para Alice e a criação de suas histórias. Tá vendo? Tem a galera
tem muitas teorias sobre a vida desse cara, porque esse cara escreveu isso, entre outras coisas. E eu também tenho. Porque, ó, antes de eu ler Alice no País das Maravilhas, acho que até antes de eu ouvir o audiobook, eu já conhecia a história. Mas tem a teoria que rola de que esse cara. Tem a teoria de que esse cara tinha problemas mentais. Tinha a teoria de que esse cara poderia ser, perdão a palavra aqui, um aliciador de crianças. E tem outra história, né, de que ele conhecia uma menina que era uma criança e se inspirou nessa criança para fazer o personagem Alice, e de que ele era obcecado por essa menina. Então tem várias teorias. Eu confesso que eu não lembro exatamente a que eu vi, mas se eu quiser eu posso trazer aqui no canal. Se você quiser que eu traga, por favor, comente, tá? Porque eu não vou saber se você quer. Comente. Eu quero que você faça um vídeo sobre Lewis Carroll. Ponto. E todas as suas teorias e suas coisas. E aí tá, gente. O vídeo vai acabar, tá? Então eu também quero que você comente se você quer que eu faça uma parte 2 para eu explicar os detalhes da história, entendeu? Porque tem muitos detalhes aqui para serem lidos, mas eu vou tentar falar aqui rapidinho. O que me impressionou inicialmente foi o comportamento dela. Porque aí, como eu falei, eu não sei se é comportamento de criança normal da Inglaterra dos anos 1800, né? E aí ela tá caindo no buraco, em vez de ela se assustar, ela fica filosofando sobre a vida. Ela fica tipo, nossa, mas que latitude e altitude eu devo estar agora? Será que eu vou chegar do outro lado da Terra? Quando eu chegar do outro lado da Terra, a pessoa que me vê deve se assustar muito. A minha gata de Ná vai ficar sem comida hoje, porque só eu dou comida pra gata de Ná. Aí ela não vai ter comida. As minhas irmãs devem estar me procurando agora, entendeu? E eu fico, mano, se fosse eu, estivesse no lugar da Alice, será que eu agiria assim? Será que eu não ia ficar com medo? Né? Claro que todo mundo age diferente, mas é de se esperar comportamento de criança. E ela quebra todos esses padrões. E ela é uma criança super assim, sabe? Aí ela chega no País das Maravilhas e você, no País das Maravilhas, você bebe um líquido, você cresce de tamanho. Tá, isso eu entendi, é a fantasiosidade, é as leis da física daquele país, inclusive um país que é subterrâneo. Eu fico, pô, é a representação de quê? Do inferno? Ou a representação daquela teoria da Terra Oca? No final a gente sabe que foi tudo um sonho, né? Mas fica, pô, um sonho? Foi tudo um sonho? É sério isso? Inclusive, depois que ela acorda, a irmã dela começa a enxergar, não sei se ela sonhou também, mas ela começa a ver todos os personagens que a Alice viu e contou pra ela se materializar ao redor, sabe? Aí não dá nem pra saber mais se era real, se não era real. Tem muita gente que teoriza que a Alice era uma menina que tinha problemas mentais e tudo isso aqui é a passagem, né, do tratamento. Não faço ideia, acho que não, né? É uma coisa muito contraditória. Comenta aí o que você acha de Alice. E aí, gente, me pegou esse negócio de você comer e beber coisa e ter sensações diferentes. Tudo bem que ao longo da história tem várias outras coisas, né? Tipo, poção mágica, maçã envenenada. Mas eu fiquei, assim, de verdade, me julguem. Mas eu olhei e pensei assim, drogas? Porque você come e bebe uma coisa e você fica com sensações diferentes. Eu fico, meu Deus, será que é uma alusão a drogas? Ou alucinógenos, né? Tá, e ainda, inclusive, chega uma hora que ela come um cogumelo que ela passa a ter alucinações, e na vida real esse cogumelo existe. Quer dizer, não do País das Maravilhas, mas existe um cogumelo que se você comer ele, você fica com alucinação. Tá, e aí ela faz de tudo pra entrar num jardim, né, que ela viu e não consegue, aí ela começa a chorar. Aí as lágrimas dela fazem um oceano e ela começa a falar com um monte de bicho. E todos esses personagens têm uma conversa contraditória, não tem uma conversa séria como eu e você, como a galera da Terra, entendeu? Eles têm uma conversa, uma filosofia, um entendimento totalmente diferente. E isso eu meio que entendi. Porque, vamos supor, é um mundo submerso que debaixo da Terra, de acordo com o sonho dela, que é tudo diferente.
Entendeu? A gravidade é diferente, as leis da física é diferente, da matemática, tudo lá é diferente. Vamos supor, é como se fosse um mundo paralelo, onde tudo é diferente da gente, entendeu? Vamos supor, existe um mundo paralelo ao nosso, em que o céu é rosa, entendeu? Em que 2 mais 2 são 7. Tudo pode acontecer, e inclusive o livro é assim, entendeu? Tudo pode acontecer, essas coisas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu queria falar mais, mas eu não vou fazer um vídeo de 40 minutos, gente. Não vou. Mas, se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 explicando o resto da história, eu peço, por favor. Ah, Matheus, mas você é o dono do canal, você pode fazer o que você quiser. Não, não quero fazer à toa, tá? Então, comenta aí se você quer uma continuação que eu vou fazer, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Deixe seu like, seu comentário, compartilha com as pessoas que também gostam de ler. Alice, comenta aí o que você achou e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima.